Vamos lá novamente, líderes transformadores aí, boa tarde. A gente vai retomar esse assunto, então, vou falar um pouquinho para vocês sobre DQA em tempos de Covid. Eu queria deixar uma coisa muito clara nesse momento. Esse material foi um material criado especificamente para esse treinamento. Vocês estão vendo isso em primeira mão, material inédito, com coisas completamente atuais, inclusive com coisas que aconteceram hoje comigo. Então, vocês vão ver realmente coisas bem atualizadas e não dava para ser diferente, né? A gente está vivendo uma época bem diferente das outras. E aí eu quero começar com uma reflexão que é de suma importância, independente da época que a gente esteja trabalhando, que é por que desenvolver o quadro associativo. Muita gente me fala, é para aumentar o número de associados, né? Para a gente aumentar os projetos, é para a gente abranger isso, e tudo isso faz parte dessa resposta. Mas eu gosto de ir mais a fundo, eu gosto de ser mais profundo nessa resposta. Para mim, o que a gente está fazendo é oportunizar o Rotaract na vida das outras pessoas e dar para elas a chance de mudar a vida delas. O que a gente está fazendo aqui é muito mais impactante na vida das pessoas que qualquer outras coisas que podem acontecer com ela em muitos dos casos. Então, se a gente for fazer uma análise clara e direta, todo mundo que está me assistindo agora e é do Rotaract ou é do Rotary, teve a sua vida transformada pelo que a gente faz. Então, por que não transformar a vida de outras pessoas e ter mais e mais gente podendo construir isso junto com a gente? Você pode ter certeza que isso faz muita e muita diferença. Agora eu quero começar falando do momento que a gente está vivendo. E se a gente for pegar isso, lá tem um termo que é utilizado, está sendo muito utilizado fora do Brasil, principalmente ali na região do Vale do Silício, que é o novo normal, the new normal, né? Que o pessoal está falando muito sobre isso. Gente, o mundo que a gente conhecia não existe mais. O mundo que a gente conhecia, mesmo depois da pandemia, ele já vai ser completamente diferente. O novo normal, que é o que a gente está vivendo agora, já é uma diferença muito grande. Então, não adianta mais a gente ficar chorando o leite derramado por várias formas que aconteceram. Se isso aconteceu, não tem problema, a gente vai continuar a trabalhar, nossos clubes vão continuar efetivamente a fazerem um trabalho que a gente consiga contribuir. Então, o novo normal é o que acontece agora e é o que vai acontecer. Mesmo pós-pandemia, muita coisa vai ser diferente. Essas reuniões online, em muitos casos, vieram para ficar. Essas conexões que a gente está fazendo, em muitos casos, vieram para ficar. Então, a gente tem que ter isso na cabeça. E aí eu trago um cenário atual, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente positiva e que de problema em tempo de Covid a gente já está cheio de escutar. Então, eu quero trazer 4 elementos aqui que me dão uma visão completamente positiva a respeito do que a gente está fazendo. Primeira delas, as pessoas nesse momento, elas estão buscando mais necessidade de interação, a gente está em casa, a gente está com contato com praticamente ninguém, as pessoas estão buscando necessidade de mais interação. Segundo, as pessoas estão buscando caminhos de aprendizado. Elas estão querendo aprender coisas novas, desenvolver coisas novas. Terceiro, tem muita gente, especialmente quem está na faculdade, com as aulas paradas, e que é muito público-alvo do Rotaract, a idade média de Rotaract são 22 anos, né, a nível Brasil, em cada distrito tem um pouco disso, mas tem muita gente com mais tempo disponível. Isso é um fato. Seja, às vezes, seu trabalho no horário comercial, às vezes, pela noite, eu não estou com tanto tempo, eu estou com mais tempo disponível. Então, a gente tem mais gente com tempo disponível. Isso é um fato. E aí vem o meu ponto principal, que é uma das coisas que movem a gente. Tem muita, mas muita gente nesse momento precisando da gente. Né? Falei gente muitas vezes porque essa é a palavra que eu quero que vocês coloquem na cabeça. Gente, a gente está aqui para transformar e para impactar outras pessoas. E o que a gente faz é para essas pessoas e automaticamente a gente acaba fazendo para a gente mesmo. Então, dentro desse cenário, eu enxergo um cenário completamente positivo para a gente atuar como um clube de Rotaract. E por que é um cenário completamente positivo? Porque a gente vem para responder esses 4 elementos. A gente vem para justamente gerar interação, aprendizado, ocupar o tempo com coisas úteis e positivas e para ajudar quem precisa. O Rotaract é a resposta para muitas das coisas nesse momento de Covid. Então, trouxe aqui para vocês uma dinâmica onde a gente vai trabalhar atração e fidelização, os 2 lados do DQA, são 2 lados extremamente importantes, tá? Nesse sentido. Então, primeiro eu vou começar com a questão da atração. E a questão da atração, eu trouxe aqui para vocês hoje 3 estratégias para atrair associados e aumentar o seu quadro associativo. E vou repetir uma coisa que eu disse. Esse treinamento ele foi preparado para o momento de Covid. Eu adaptei completamente a linha de raciocínio para ações que a gente consiga fazer nesse momento. Porque se engana quem acha que os clubes têm que ficar parado agora, que a gente não tem que ter reunião, que a gente não tem que fazer projeto. Pelo contrário, gente, essa é a hora
essa é a hora. Antes até de começar a falar das estratégias, eu quero contar o que está acontecendo. Eu sou duplo associado, eu sou associado do Rotaract Clube de Indaiatuba Votura e eu sou associado do Rotary Clube de Indaiatuba Inspiração. No Rotaract de Indaiatuba Votura, nós somos 27 e nesse momento de pandemia a gente continua sendo 27 e a gente ainda está com um associado potencial que logo deve entrar. Então a gente não perdeu ninguém. Que em DQA, vocês sabem que isso já é muito importante e a gente ainda está trazendo uma pessoa nova. Não é a estratégia do clube trazer várias, então, mesmo assim, organicamente está vindo mais uma pessoa. Isso de um lado. Do outro lado, no Rota Inspiração, a gente é em 27 rotarianos. Não são a maioria do Rotaract, como muita gente acha que é. A gente está em 5 pessoas oriundas do Rotaract, o resto são pessoas do nosso relacionamento, do nosso networking, amigos de amigos que estão lá querendo fazer alguma coisa pela comunidade. E na Covid a gente já fez 2 posses, a gente está em 29 associados nesse momento. Para quem está falando aí que, nossa, está um super problema, a gente não perdeu ninguém e a gente trouxe mais 2 pessoas novas, hoje somos 29. E esses 2 clubes, eles têm uma característica que a gente faz um trabalho tão forte de DQA, desde o seu nascimento, que o Rotary tem 2 anos, vai fazer 2 anos, o Rotaract vai fazer 9 esse ano, a gente nunca teve um quadro associativo inferior a 20 associados, porque a gente se preocupa muito com essa questão e para a gente é um fator de realmente desenvolver as pessoas e fazer um trabalho com todo carinho aí pelas pessoas e pela comunidade. Então, vou trazer aqui aí 3 estratégias para a gente atrair associados. Primeira delas, vocês sabem que eu falo muito sobre esse projeto, foi um projeto que começou no Rotaract Clube de Indaiatuba Votura, virou um projeto distrital aqui e virou um projeto nacional quando eu tive a oportunidade de ser presidente da Rotaract Brasil. Projeto com muitas mãos, isso é totalmente, não é um projeto só meu, não é um projeto só do Lucas, que co-criou ele comigo, é um projeto de muitas mãos e é para ser assim. E aí, vocês devem estar me perguntando, tá, mas dia do convidado nesse momento de Covid... Sim, dia do convidado nesse momento de Covid, e aí está escancarado o colchete aí, o parênteses, online. Eu já participei de um dia do convidado online no último domingo, tinha muita gente participando online, já tem associados potenciais no clube, e certamente essas pessoas vão se tornar associadas. Qual que é a ideia nesse caso? Eu preciso, obviamente, fazer adaptações, né? Eu tenho momentos do dia do convidado, na metodologia, inclusive gravem isso, metodologia. Existe uma metodologia e é importante que se siga. Existe uma aula online, existe um guia, existe uma apresentação padrão, existe um modelo de carta convite, tudo isso deve ser seguido. E aí, no modelo online, eu posso fazer praticamente da mesma forma, com exceção de 2 momentos que a gente precisa adaptar, que é o momento da dinâmica, que dificilmente eu vou conseguir fazer ela de forma virtual, do jeito que é no padrão do dia do convidado, mas eu posso criar uma outra, e aí entra a criatividade. E de outro lado, eu não consigo fazer aquele café no final, mas nada me impede também de fazer um café aí, cada um com alguma coisa na sua casa, virtual aí, para poder fazer isso. Só que eu vou dar uma outra ideia. O Zoom tem uma ferramenta onde você consegue separar algumas pessoas que estão online em uma sala diferente. Por que não fazer isso, por exemplo, com os convidados que estão lá e tirar dúvidas mais específicas que eles tenham numa sala, por exemplo, específica para eles ou para alguma coisa nesse sentido. Estou dando exemplos aqui, a criatividade vai de cada clube, mas o que eu estou querendo dizer é possível, é viável e já fizeram. Então, o que eu estou contando aqui para vocês é realidade. Segundo, no treinamento normal, em tempos normais, né, eu costumo colocar crie ou apoie o Interact. Acho que esse momento não é de criar o Interact, né, para cidades que não tem, até porque esse CRI é em parceria com o Rotary, naturalmente, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente precisa se conectar com o Interact Club. Eu trouxe dados aqui do censo do Rotaract Brasil, do ano 19 e 21, né? O último censo que saiu em janeiro desse ano na Conarc, muito bem feito, inclusive, né? Até parabenizar todo mundo que fez, muito bacana o material. E aí é o seguinte, eu gosto de estudar um elemento que tem lá, que chama fonte, que a pergunta é, de onde veio o associado? Perceba que assim, gente, não é achismo, é estudo. Se eu tenho dado, eu preciso usar esse dado de alguma maneira. E aí, os 4 primeiros elementos que estão lá nesse censo, que significam aí 85% dos associados do Brasil, ou seja, a esmagadora maioria, os outros 15 são divididos em outros 10 coisas, eu trouxe aqui os 4 e estou transformando isso em modelo online. O primeiro é indicação de rotaractiano, convite. Foi isso que deu origem ao dia do convidado e por isso que eu trouxe a ideia do dia do convidado online. Segundo, apoiar o Interact. 39,3% das pessoas entraram no Rotaract por convite. Dia do convidado, por exemplo. 22,7% das pessoas entraram porque vieram de Interact. É o meu caso, por exemplo, e de muitas outras pessoas que estão nos ouvindo. Então,
A ideia agora é apoiar o Rotaract. Mas como que eu posso fazer isso na prática? Murilo, como eu apoio o Interact agora na Covid? É possível e eu vou trazer umas ideias. Primeiro, está muito mais fácil fazer reunião conjunta nesse tempo de quarentena. Verdade ou não é? É muito mais fácil fazer reunião em conjunto. Segundo, eu posso fazer até companheirismo em conjunto com o Interact. Por que não brincar ali, fazer um stop online com a galera do Interact para gerar uma interação todo mundo junto? Terceiro, muito rotaractiano já viveu uma fase que o interactiano ainda não viveu, que chama vestibular. Por que não fazer uma mentoria e um apoio para os interactianos de forma online, para que eles possam aprender mais elementos e poderem estudar e poderem direcionar a questão das profissões para o vestibular? Quarto, por que não mapear os interactianos que tenham aí 17 anos e enviar uma carta personalizada para cada um e pedir para essas pessoas participarem da reunião de Rotaract? Porque quando eles estiverem com 18 anos de idade, eles vão migrar para o seu clube. Só que automaticamente, se você não fizer nada por eles, eles vão voar para outros lugares que não sejam o teu clube. Então, esse é um aprendizado que é muito, muito bom de ser feito e precisa ser feito, e a Covid não é impeditivo para isso. Elemento 3, item 3, forma 3. Olha que interessante esse insight. Esse insight é muito poderoso. 13,7% das pessoas foram indicados de rotaractianos no Brasil foram indicados por pessoas de fora da família rotária. Olha isso. Mas Murilo, de fora da família rotária, indicou? Sim. Então, vamos refletir junto e pensar quem são essas pessoas. Bom, eu vou dar alguns exemplos que eu tive de insight. Eu acredito que vocês possam ter os insights de vocês dentro das realidades. Psicólogos, professores universitários, RH de empresas, ou seja, pessoas que, se aprenderem mais sobre o Rotaract, podem indicar pessoas para estarem no Rotaract. Pensa comigo. Se psicólogos, professores universitários e RH de empresas treinados não têm competência para indicar pessoas. Então, por que eu não crio um treinamento de Rotaract? Eu convido essas pessoas que são dessa parte, isso a gente já tinha como ideia presencial, mas em tempos online, onde os convites estão sendo aceitos com muito mais facilidade, a gente conseguir fazer um treinamento para essas pessoas, para elas poderem ter base para indicar rotaractianos. Olha que ideia legal. E outro ponto, 10,2% dos rotaractianos vieram de Rotary. Olha que curioso, indicados por um rotariano. Então, por que não fazer parte da reunião de Rotary e pedir que essas pessoas, efetivamente, indiquem rotaractianos? Mas vocês precisam dar um treinamento para os rotarianos. Os rotarianos, às vezes, não sabem como convidar, quem convidar. Se nem a gente sabe direito, às vezes, como convidar alguém para o Rotaract, imagina um rotariano. Então, dá esse treinamento para ele, mesmo de forma online, que vocês vão ter resultado. Vamos passar aqui, porque o tempo é curto e tem muita informação bacana. Falei um pouquinho de atração, são vários insights aí, e eu quero falar um pouco de fidelização. Como que eu faço para manter pessoas dentro do meu Rotaract ou até do meu Rotary Club nesse período? Então, trouxe aqui para vocês 6. Nenhuma, nem duas, nem 3. 6 maneiras práticas de a gente manter o associado mais motivado e por mais tempo. Primeira coisa, a gente não pode deixar de fazer isso. Isso vale para tudo, gente, não só para Rotary, para Rotaract, em qualquer lugar. Eu preciso ouvir o meu associado. Será que eu sei mesmo o que ele quer? Será que eu sei mesmo o que meu grupo quer? O que eles querem se desenvolver? Que tipo de projeto eles querem fazer? Como eles querem as reuniões? Será que eu sei mesmo? Geralmente não. Geralmente eu acho que eu sei. Então, ouvir é muito importante. E detalhe, tudo que você sabia sobre o seu associado, você não sabe mais. Porque ele tem outra vida, outros interesses e várias mudanças nesse tempo de Covid. Então, eu preciso ouvir de novo. Pesquisa de clima, dinâmicas e conversas de bastidores são excelentes formas de poder trabalhar isso. Depois, quem quiser me procurar para a gente falar um pouco mais desses elementos, é um ponto importante, mas eu vou me ater agora a esses exemplos para que vocês tenham isso. Mas ouvir, ouvir e ouvir. Né? A gente ouve muito falar de treinamento de oratória, mas raramente eu escuto alguma coisa de escutatória. Né? A brincadeira aí no ato de ouvir as outras pessoas. Então, eu preciso estar com isso muito aberto, porque às vezes o problema do teu clube é não estar ouvindo direito quem está do teu lado. Segundo, eu acrescentei até uma palavra aqui, façam reuniões atrativas, inspiradoras, e eu acrescentei a terceira, porque ela precisa ser mais ainda nesse momento, são reuniões organizadas. Então, primeira coisa, vamos falar um pouquinho de reuniões. Primeira coisa, eu preciso escolher uma plataforma que seja realmente coerente. Né? A gente tem várias plataformas, tem clube que usa o Google Meet, tem clube que usa o GoToMeeting, os nossos 2 clubes usam o Zoom. Ah, mas Murilo, tem lá a questão dos 40 minutos e tal.
Tem formas de você fazer isso, que é simplesmente a gente está dividindo a conta do Zoom com outros clubes, pagando muito pouco para poder usar a mesma plataforma. Tá? Mais ou menos numa linha da Netflix, até a Netflix faz vários discursos do quanto ela autoriza fazer isso e que para ela tá ok, faz parte do jogo, importante vocês estarem lá com ela. E o Zoom na mesma linha. Então a gente divide o pagamento de um Zoom para poder utilizar isso para não cair, aquela história de cair a reunião nos 40 minutos. Mas eles têm plataformas gratuitas que dá para fazer isso. A minha sugestão apenas usem plataformas com vídeo, não usem só com áudio. Eu preciso ver a outra pessoa, preciso ver o olhar de quem está lá, preciso ver o sorriso de quem está do meu lado. Né? Eu tô numa agonia aqui que eu não consigo ver ninguém, estou vendo só minha tela, mas eu estou aqui na expectativa que vocês estejam gostando, estejam, né, acompanhando aí o treinamento. O que são reuniões? Como eu posso fazer isso, então? Reuniões atrativas e inspiradoras online. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Então, primeira coisa, quando for organizar a reunião, toma muito cuidado com a questão da pauta. Não dá para a gente fazer uma pauta muito longa. Eu não consigo fazer tantos debates assim na reunião online, ou se eu for fazer, eles precisam ser muito organizados. Né? Tem que tomar muito cuidado com a questão do microfone. Geralmente é o host da reunião, deixar todo mundo mudo, só deixar quem está falando, porque por mais que as pessoas sejam comportadas, vocês sabem como é. Tem aquele cachorro latindo, tem aquela criança chorando, aquela coisa clássica aí do ao vivo na reunião online. Então tomem cuidado um pouco em relação a isso. Agora, para as reuniões serem atrativas, prestem atenção um pouco nos próximos tópicos que eu vou falar hoje, porque tem muita ligação com o assunto que eu estou discutindo dentro do clube. Então toma cuidado assim, com discussões que não vão levar a lugar nenhum. Por exemplo, a gente vai fazer uma camiseta nova do clube. E aí aquela história, mas vai ter o logo na manga, vai ser azul, vai ser amarelo. Gente, não importa. Fala para a imagem pública fazer 2 modelos, vocês colocam lá, vota a camiseta e bola para frente. Vamos se preocupar com o projeto da comunidade. Fazer reunião onde a gente fica discutindo, né, se é A ou B, se a cor é azul ou amarela, a gente não vai chegar em absolutamente lugar nenhum. E a gente tem muitos lugares para chegar que a gente deveria estar chegando. Então, reforçando as questões das reuniões, vou dar mais um insight aí importante. Tragam palestrantes de fora. Está muito mais fácil convidar as pessoas, tragam pessoas para falar. E o temas, até eu tenho temas para sugerir, vai ser no próximo tópico, vou guardar um pouquinho isso, para vocês ficarem aqui comigo. Mas o ponto a gente fez uma reunião recentemente entre Rotary Clube da Turma Inspiração de Indaiatuba e o Rotary Clube de Inspiração Curitiba. São os 2 Rotary Clube de Inspiração, tem 3 no Brasil com esse nome, e a gente fez em 2. Então, eu visitei a reunião, todos os nossos companheiros visitaram a reunião online do Curitiba, e a gente falou todas as boas práticas do nosso clube, e os associados de lá perguntaram para a gente outras coisas. Essa quinta, a gente foi visitado por eles e a gente aprendeu muito com eles. Inclusive, um dos insights de hoje foi nesse aprendizado. Olha quanta coisa que dá para fazer, quanta experiência que dá para ter, que eu não podia ter no presencial, porque como que eu vou fazer o clube inteiro de Curitiba se deslocar até Indaiatuba? Então, percebam quanta coisa legal dá para a gente fazer. Fazer a propaganda do Endpolio Now, né? E do Covid Now também. A gente tem que acabar com isso aí. Então, fique em casa, assiste treinamento. Vamos lá. Ponto 3, e para mim essa é a grande chave, talvez de DQA para todos os âmbitos, agora no Covid, depois do Covid, eu quero falar do Covid especialmente. Essa é a hora de fazer projeto. Gente, eu duvido que vocês não têm nada, nenhuma necessidade, ninguém precisando, nenhuma comunidade ali com falta de alguma coisa. Se você, porventura, não conhece nenhuma, eu vou te sugerir pesquisar um pouco mais, conversar mais com as pessoas, e até se você quiser, abre a porta da tua casa, põe uma máscara e vai conhecer um pouco melhor a tua cidade. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa, e esse trabalho de identificação de necessidade da comunidade, ele é fundamental nesse momento. Só contar um pouco o que está rolando agora, tanto no Rotaract quanto no Rotary. A gente acabou no Rotaract de entregar aí mais de R$3 mil em produtos de limpeza para uma instituição, arrecadação e divulgação 100% online. E no Rotary, a gente está com 4 projetos ao mesmo tempo. Um projeto que chama Tonelada do Bem, curiosamente também adotado pelos companheiros do Rotary e do Rotaract Clube de Cuiabá, em contato que o Romário fez comigo, onde a gente está fazendo uma super arrecadação de alimentos, depois a gente pode dividir, e eu já te faço uma parte aqui. Todos os materiais de Tonelada do Bem que vocês quiserem usar, eles serão liberados de forma aberta, só para vocês trocarem o logo de vocês e vocês aplicarem na comunidade. Então, está totalmente liberado. É uma forma que a gente quer fazer de realmente presentear os outros clubes e gerar impacto. Não importa de quem não importa quem é o dono do negócio, o que importa é todo mundo trabalhando em prol da comunidade.
A gente está fazendo um projeto relacionado às máscaras, chama Mãos na Máscara, eu adoro dar nome de projeto, quem me conhece sabe disso. E aí, curiosamente, eu acho que eu dei nome em todos aí, porque eu gosto dessa história. Mas aí, independente do nome, a ideia é doar máscaras para as ONGs que estão precisando também de máscaras, inclusive para pessoas carentes da comunidade que estão precisando aí. O tonelada está atingindo, a gente já chegou, né, em alimentos, a gente chegou a 2,5 toneladas, chegando a, praticamente agora na última contagem, em 3 toneladas em 3 semanas. E aí, quem acompanhar o Instagram, @Rotary-Inspiração, vai ver tudo lá, o que é todas as entregas que a gente está fazendo. Então, assim, o que eu estou percebendo nesses projetos, né? Que mão na massa faz as pessoas realmente ficarem interessadas no que a gente está fazendo. Realmente tem assunto, tem coisa para fazer. O Rotary não é simplesmente figurativo. E os clubes que fazem nada e não estão podendo se encontrar vão escancarar a sua deficiência em poder cumprir o seu propósito. Porque agora a gente não está fazendo nada. E em Rotary é até pior se você for ver, porque chega lá o boletão da mensalidade, a nossa é barata, a gente não tem janta, a gente faz 2 reuniões por mês para poder baratear. Olha, a gente realmente está pensando nisso. Mas chega lá o boletão de R$ 70, você vai fazer a conta, e eu estou falando realidade, viu, gente? Chega lá, você fala, puta, não estou fazendo nada aqui no Rotary, eu não estou fazendo nada aqui no Rotaract. Chega lá o boleto para pagar, o depósito para você fazer na conta. Você olha para aquele boleto e fala, viu, vou dar um tempo, depois do Covid eu volto. Então, se não tiver projeto ali acontecendo, a pessoa não vai dar valor para aquilo que está ali. Fora a óbvia necessidade da comunidade. Eu quero só deixar uma terceira ideia que a gente está fazendo, né, que é muito interessante, que é um projeto que a gente tinha, que a gente ia nas escolas fazer capacitações para os alunos voltadas para a questão das profissões. Chama Inspirando Jovens, né, um trocadilho aí com o nosso clube que chama Outra Inspiração, mas a gente está fazendo ali o Inspirando Jovens. A gente está criando toda uma plataforma, todo um modelo para fazer ele online, com alunos de escola pública e colocando como embaixador os próprios professores das escolas públicas. E a gente vai fazer em plataformas que eles acessem, que seja ali live no Instagram, live no Facebook, não importa, mas a gente vai chegar nessas pessoas, porque a vida continua e a gente vai levar impacto para quem mais precisa, e é hora de se adaptar, é hora de se reinventar. Então, são exemplos do que está acontecendo, e esse tópico 3 é fundamental. Agora eu venho para o tópico 4, que é um tópico também muito importante, e esse, para mim, é uma das bases. Perceba, tudo que eu estou falando já vinha antes do Covid. Eu só estou trazendo insights aqui para a gente readaptar. Então, essas ideias, elas já valem antes, elas precisam acontecer mais ainda agora. Então, eu vou dar uma ideia para vocês. Criem treinamentos que tenham foco em desenvolvimento profissional. Gente, quanto custa um treinamento de oratória que eu for pagar? Quanto custa um treinamento de gestão de projetos que eu for pagar? Será que tem isso na minha cidade? Às vezes nem tem isso na minha cidade. E qual que é o anseio dos rotaractianos? Por que eles entraram no Rotaract? Será que não é também para se desenvolver pessoalmente e profissionalmente? Então, por que eu não estou entregando isso? Essa é uma dúvida que eu tenho. Por que eu não estou entregando? Né? Muitos clubes não entregam nada em desenvolvimento profissional e pessoal para os clubes. E em tempos de Covid é uma excelente maneira. Então, eu vou dar 5 pilares que vocês podem trabalhar. Anotem isso, porque é uma ideia para vocês. 5 pilares de treinamentos. Vamos lá. Comunicação e oratória, gestão de projetos, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, finanças pessoais e investimentos, networking e relacionamentos. Fala para mim se não vai ter um interactiano que não vai se interessar, um rotaractiano que não vai se interessar nesses elementos que eu trouxe agora. Fica aí a sugestão e criem os pilares de vocês, mas designem isso e vão atrás de capacitação para os seus associados. Isso faz muita diferença em DQA. Quinto elemento, crie laços entre os associados. Gente, não dá para ser um clube só de projetos, não dá para ser um clube só de companheirismo, é um clube equilibrado. Mas eu preciso criar laços verdadeiros entre os associados. Então, aproveita a quarentena para a gente conversar mais, jogar conversa fora, cria um happy hour online, cria um almoço online, cria qualquer coisa que a gente consiga fazer de forma online. Mas vamos criar laços, vamos colocar momentos na reunião para a gente falar mais da gente, para a gente dividir mais o que está acontecendo, para a gente refletir coisas juntos, para a gente realmente criar laços. Vou contar uma historinha de hoje. Até comentei com a Kelly que eu precisava, aconteceu isso hoje, gente. A nossa protocolo do Rotary, extremamente ativa, pessoa fantástica. Ela veio de outro estado, ela veio de Minas Gerais, inclusive é ex-sotaractiana. Ela está com depressão nesse momento, e é uma depressão que, sabe, está mais acentuada. E aí você olha, eu não consigo, assim, é meu isso, mas eu sei que isso tem que ser dos clubes. Não dá para você olhar para o lado e você querer mudar o mundo e você tem uma pessoa do seu lado que está precisando de você.
E aí a gente hoje foi entregar as cestas e quando acabou a gente passou, comprou um chocolate para ela, mandou um chocolate para ela e escreveu um bilhete para os associados que entregaram a cesta, deixou na portaria do prédio dela e pediu para entregar para ela, dizendo que independente do momento a gente está com ela, né? Independente do momento a gente está com ela. E Rotaract é isso, é criar laço, é entender que a gente, independente da hora, a gente está junto, gente. A gente tem que estar junto. Então, cria aí, a gente está no Rotaract Votura já é padrão. Acabou a reunião, entra a galera no Stop Online, entra no Gartic, vai brincar junto, porque é isso que conecta, são essas brincadeiras, esse estar junto que faz toda a diferença, tá? Tem mais muita coisa legal para contar nesse sentido, mas como a gente tem aí o tempinho cravado, eu estou seguindo aqui, estou avançando para a gente terminar no horário. Por último, mesmo em tempos de Covid, né, essa frase é comum ouvir, mas a gente tem que ter equilíbrio. Não adianta ter um clube só de projetos, não adianta ter um clube só de companheirismo, eu preciso ter um clube equilibrado. Um bom clube é aquele, vou falar em termos de Covid, tá? Um bom clube é aquele que está fazendo muito projeto pela comunidade, mas está fazendo happy hour online. É aquele clube que está indo lá levar máscara na ONG, mas está fazendo um stop junto aqui também. Vocês entendem isso? Eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter um clube que, ao mesmo tempo, eu tenho amigos e eu tenho profissionais. As pessoas não precisam ser meus melhores amigos, mas eu tenho que ter respeito. Respeito ao jeito de cada um, respeito à diversidade e respeito com várias outras coisas. E essa hora, gente, é uma hora de a gente refletir e pensar qual que é o nosso papel nesse mundo de verdade. E esse equilíbrio ele é fundamental dentro dos clubes. Cada um tem seu ritmo, cada um está sentindo a quarentena de um jeito diferente. Só que coloquem uma coisa na cabeça. Mentes abertas e propósitos nobres sempre vão sair vencedores. É hora de levantar a cabeça, é hora de levantar a cabeça e realmente fazer algo pela comunidade, realmente fazer algo por nós, realmente fazer algo pelos nossos clubes. Esse é o momento que o Rotary tem que estar em evidência. O Rotaract tem que estar em evidência na comunidade. Hoje a gente fez uma reflexão lá entre a gente fez a reflexão qual foi o momento do Rotary que a gente mais ficou em evidência para a comunidade. A resposta é agora. É agora, gente, essa é a hora. E esquece, para de usar o Covid como muleta. Essa é a hora da gente transformar. Para de usar o Covid como desculpa. A gente precisa usar o Covid como oportunidade, por mais difícil que seja, que pareça. Vamos usar o Covid como oportunidade, vamos transformar a comunidade, vamos mudar a nossa vida e vamos mudar a vida de quem precisa. 4440, um grande abraço para todo mundo aí, um abraço para a família 1718, aí a Bruna, que foi RDR no ano que eu tive como presidente de Rotaract Brasil, um abraço mesmo para todo mundo e vamos fazer, vamos botar para fazer, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.